Certinho, João. Como é que você tá? Vamos falar hoje sobre o episódio 7, né, mano? Agora que eu tava preocupado aqui, mano. Me arrumar a parada aí? Mas acho que tem que arrumar um pouquinho, porque quando não for gravar, mas... Não, mano, deixa aí que eu desenrolo. Certeza? É, mano? Achou? Tu é rápido E mesmo, aí, viu? gostou? Rapaz, ficou legal, ficou bacana. Agora dá pra gravar. Mas só diga uma coisa, mano. O quê? Confia na Cal. Alô, meus nerds de plantão. Aqui quem vos fala é Erickson Skyler. E aqui é o Bruno Gabiru. Estamos aqui hoje para falar sobre o episódio 7 de WandaVision. Vamos destrinchar o episódio inteiro e dar a nossa humilde opinião sobre o episódio. Então, se você não assistiu WandaVision até agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, você tem 5 minutos para se retirar do vídeo e voltar depois que assistir WandaVision. 5 segundos. 5 segundos. O episódio começa, né, com todos eles em casa e a gente já tem uma pegada diferente, né? Dois seriados aqui meio que acabam influenciando, né, a série, que seria The Modern Family e The Office, que pra mim é uma série excelente. O que acontece? A abertura, pra mim, a trilha sonora, ela é muito parecida com The Office e aparecem algumas informações. Nós conseguimos pegar alguns pra vocês e a gente vai dividir. E uma dessas coisas que a gente captou é uma placa que tem dizendo: eu sei o que você está fazendo, Wanda. A outra coisa que a gente pegou é uma placa que também aparece na abertura com o número 122822. O número dessa placa é sobre um dossiê que a SHIELD tem falando sobre um plano que se chama The Pulse. Nesse projeto, quem está encabeçando ele, quem aparece ali, é um personagem muito conhecido nos quadrinhos. E quem é Eric? Mais conhecido como Reed Richards, popularmente conhecido como Senhor Fantástico. Agora voltando para o lado de fora, né, no episódio anterior nós vimos que o Visão caiu e a Wanda expandiu o Rex, salvando assim a vida dele. Nesse momento ele acorda já numa área de circo, né, fica olhando ao redor e um dos homens, né, que seria o homem mais forte, ele avisa ao Visão que tem alguém ali, né, que seria a escapista, que ele vai ter ali um número com a escapista, e a escapista é a... E a escapista é a Darcy. A Darcy que, por sua vez, ela está lá fazendo parte do sitcom agora, meio que não entendendo nada porque está sendo controlada por uma outra pessoa. E como ela está dentro do sitcom, ela não tem controle sobre si, então ela não vai saber se explicar ou dar alguma resposta para o Visão. Nessa hora, o Visão ele toca na cabeça dela e ela volta ao normal. O Visão até pergunta: eu tenho muitas perguntas para te fazer, e ela responde: e eu tenho todas as respostas. Acontece que eles precisariam fazer ali um número, um plano, mas eles acabaram querendo saber sobre as respostas e acertaram esse homem mais forte e vão embora do circo numa van. Chegando na casa da Wanda, a gente já percebe que a Wanda ela tá meio... Ela não tá muito bem. Ela não tá bem. Ela pergunta para as crianças onde está o pai dela, assim, no caso seria o Visão. E eles respondem: não, infelizmente a gente não sabe onde é que ele tá. Aí ela fala: se ele não quer estar em casa... eu não posso fazer nada se ele não quer estar aqui. Depois disso, os meninos eles citam o Pietro, ao qual a Wanda vira para eles, muito irada, e diz assim: não escutem o que aquele homem tem a dizer, porque ele não é tio de vocês. E eles perguntam: e quem é ele? Aí nessa hora a Wanda, ela se senta no sofá para dar alguma explicação e alguém bate na porta. Sem ela saber, ela já usa o poder dela, abre a porta e fala: oi, Agnes. A Agnes entra, tem toda uma conversa e ela decide então, para ajudar a Wanda, levar os meninos para casa, ao qual a Wanda aceita sem nem pestanejar, mostrando mais uma vez que a Wanda está fragilizada. E aí ela leva as crianças para dentro da casa dela. No carro, o Jimmy Woo e a Mônica Rambeau, elas estão conversando e o Jimmy Woo recebe um e-mail, ou então uma mensagem da Darcy, falando que ela tinha passado o firewall e ela descobriu o que o rei hoje estava querendo. Ele quer o corpo do Visão, ele quer fazer com que o Visão fique online de novo. Aí começa um questionamento: por que ele quer o corpo do Visão? Ele quer o corpo do Visão porque ele quer uma arma extremamente poderosa, ou talvez ele não seja realmente quem a gente imagina que é? Porque uma teoria forte é que o Hayward, ele seja na verdade o Ultron. Não seria a primeira vez que o Ultron ele se desfaz como ser humano.
Tem um desenho, inclusive, que eu acho que ele se veste ali e ele tem a identidade dele como o Truman. E esse aí é o Ultron. Então por que ele quer o corpo? A gente não sabe se é o Ultron ou se é só uma arma poderosa, mas o Hayward está por trás disso. O Ultron ele vem sendo citado em muitos aspectos do universo Marvel. Eu estava no Homem-Aranha de Volta ao Lar, da qual o Peter ele tá lá nos escombros, ele tira a cabeça do Ultron, joga fora. A galera pensava que era até um easter egg. Pode ser que seja só um easter egg, pode ser viagem da nossa cabeça. Mas na série, o Ultron ele vem sendo citado várias e várias vezes. Mas continuando, o Jimmy Woo e a Monica Rambeau encontram a Major Goodner. E aí a Major Goodner ela oferece a ela um equipamento que a Monica queria, que é um veículo blindado. Diz que é a maior resistência que eles têm naquele momento. Monstro. Para que ela passe o Rex, né? E é o que a Monica Rambeau tenta fazer. Ela vai adentrar diante do Rex, o veículo ele começa a se desintegrar e fica aquele desespero, ela tentando sair de dentro do veículo e o veículo sendo engolido pelo Rex, até ela consegue sair, de certa forma ela sai, pula, o veículo ele é engolido por metade por dentro do Rex e quando é jogado fora ele foi meio que reescrito, ele fica metade de uma van e metade do veículo lá blindadão, monstrão. E a Mônica, ela fala, tem uma forma de entrar e eu vou conseguir. E ela parte de frente assim com o Rex. É interrompido por um comercial, e esse comercial é muito interessante, né? Que mostra como se você estivesse realmente com dor de cabeça ali, você está vivendo aquela vida monótona, e você toma um remédio para que você se ancore e você volta à sua realidade, ou para uma ou outra, assim, do comercial. E o comercial é o Nexus. O Nexus na Marvel, né, ele é um Nexus, a gente deu uma pesquisada e existe um Nexus de realidade, que é onde todas as realidades, né, onde todas elas têm um tipo de interseção. Todas elas passam por esse mesmo lugar. E aí, a gente vai conversar daqui a pouco com vocês sobre como isso pode afetar o universo cinematográfico da Marvel. Então preste atenção sobre o Nexus e como todas as realidades elas têm essa interseção. Volta para casa da Agnes. Chegando lá, já deu um take do seu Scratch lá, mostrando que as crianças se dão até bem com o coelho. E chegando lá, a Agnes pergunta pro Wiccan, o que você está pensando? Essa parte é curiosa porque, teoricamente, ela não sabe dos poderes do Wiccan, né? E no começo do episódio, o Wiccan vai conversar com a mãe dele e diz que a cabeça dele está uma bagunça. Como a Agnes poderia saber que o Wiccan tem poderes? Porque essa pergunta foi muito capciosa. Ele responde, porém... Ele responde falando que é porque você é silenciosa. Isso é uma forte teoria que a gente embasa, pode ser que não, mas a gente vai colocar mesmo assim. Das duas, uma. Ou a Agnes é extremamente poderosa e ela se defende, né? Daquela maneira. Consegue se ocultar ali. Isso. Ou ele não consegue ouvir porque não há nada dentro dela. Se for o caso do Mephisto ser o vilão, o Mephisto faz pactos, né? Será que ela não deu a alma dela para conseguir alguma coisa? Não fez um pacto com o Mephisto dando a própria alma. Aí corta essa parte e já volta lá pra Mônica tentando entrar dentro do Rex. E é aí, meu amigo, que a coisa acontece. É o seguinte, ela está se esforçando muito e durante todo esse esforço ela começa a ouvir um diálogo. Você assistiu Capitã Marvel, você vai lembrar desse diálogo, que é a Carol, a Maria Rambeau, a Mônica e o Nick Fury conversando. Em determinado momento, que é essa frase que pega a gente, que ela diz o seguinte, a Maria diz o seguinte, você não pode ir para casa do seu avô e da sua avó, algo assim. E ela diz, não, eu não poderia voar e encontrar vocês no meio do caminho. Nick Fury responde, só se você for brilhante como a tia Carol. E nós sabemos que a Monica Rambeau, os poderes dela vão garantir habilidades assim. E é aí, né, que acontece dela passar o Rex e a gente vê a primeira manifestação dos poderes dela nos olhos. Assim que ela sai do Rex, a gente já vê os olhos dela brilhando numa cor azul. E a câmera ela faz com que a gente tenha a mesma perspectiva da visão dela, que mostra o cenário de onde ela está e passa nas correntes de energia em todo o ambiente. Isso pode ser muito importante para a série e a gente vai ver o porquê. Porque ela continua adentrando ao Rex e ela quer mostrar para a Wanda que ela está, né, correndo perigo. Se você não conhece a Photon, vem com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Nerd Curso 2000. Estamos aqui para falar um pouco sobre quem é Monica Rambeau. Esta é Monica Rambeau. Como vocês podem ver, está com o uniforme da SWORD, porque ela é de lá, certo? Monica Rambeau tem poderes de manipulação de energia, ou seja, ela pode voar, ela pode ver o que está com energia, ela pode disparar, ficar intangível, ela é poderosa. Seus nomes? Pulsar,
Dama da Luz, Mônica Marvel, você escolhe. Nós chamaremos ela de Mônica Rambeau, porque até agora esse é o nome dela. Daremos seu contatos? Sim, ela tem. Lembrem que ela tem um contato que ainda não apareceu. Nós estamos supondo que pode ser Reed Richards, né, do Quarteto Fantástico, ou a filha do Talos, no Skrull. Por quê? Porque elas eram pequenas e podem ter crescido junto. A origem de Mônica Rambeau. Esse foi o Nerd Pulse 2000. Até mais. Curtiu? Então essa é a protagonista Photon. A gente volta um pouco agora para Darcy e pro Visão, que eles estão conversando, né? A Darcy está dando todas as respostas que ela tem para o Visão, algumas ela não tem das perguntas dele, e aí ela explica algumas situações. Por exemplo, ela diz pro Visão que ela tem assistido WandaVision e ela com certeza pode dizer que a Wanda ama o Visão, né? E isso eles conversando dentro do carro e mostrando takes dele conversando com a câmera, quebrando a quarta parede. Ele olha para a câmera e diz que parece que a Wanda não quer ele em casa, fica colocando um monte de obstáculos, né, na frente do caminho dele. Com ajeitar o semáforo, aí vem que passa crianças. E isso fica acontecendo várias outras coisas lá que impedem que eles avancem com a picapezinha lá que eles estão, com a van. E ele usa o poder dele para sair dentro da van e picar a mula. Voltando para casa da Wanda, a Wanda escuta um abatimento na porta. Chegando lá, ela se depara com a Mônica. Nesse exato momento, ela já pergunta e já indaga logo: o que você está fazendo aqui? E aí ela explica, ela está dizendo ali a situação que a Wanda está correndo perigo e que a pessoa realmente perigosa ali seria o cara que está por trás da Sword ali, o Hayward. Nisso, a Wanda não acredita e já ataca ela, coloca ela para fora da casa, controlando ela e vai tentar expulsá-la. E a Mônica, nesse exato momento, ela utiliza a própria habilidade dela e acaba se parando na pose de Super-herói do Deadpool. Nessa cena, ainda que de maneira rápida, aparece a Dot, que ela não tinha aparecido no episódio, observando tudo, e a Agnes dentro de casa. Só que a Agnes olha da janela, a impressão que ela passa pra gente é que ela sabe que a Mônica vai estragar alguma coisa e ela precisa resolver. Então ela vai lá pra fora, começa a conversar com a Wanda e tenta proteger a Wanda. O que você está fazendo aqui? Pergunta pra Mônica. E tenta puxar a Wanda pra dentro de casa. E isso acontece, e isso a Mônica fica tentando: mano, você tem que conversar comigo, brother. A gente tem que resolver uma parada aqui. E a Agnes puxando direto, querendo tirar a Wanda mais perto dali, porque sabe que se a Mônica falar alguma coisa, vai dar alguma merda futura. Então ela faz com que tire a Wanda de lá o mais rápido possível. Chegando na casa da Agnes, a Wanda ela percebe que está uma calmaria, até porque as crianças estavam lá. E não era para estar calma, até porque são duas crianças de 10 anos lá. E ela pergunta: cadê os gêmeos? E a Agnes ela responde: então eles estão brincando lá no porão. A Wanda, ela abre a porta e aí ela já nota uma diferença de cenário, né? A casa totalmente diferente do que seria o porão. Ela vai entrando e ela começa a perceber que tem raízes e as paredes lembram muito de um castelo muito antigo. Quando ela entra mais à frente, parece ter um espaço mais aberto, algumas luzes vermelhas e um livro num tipo de pedestal, emanando algum tipo de magia. Nesse momento, a Wanda é surpreendida pela Agnes, né? Que aí ela diz: você acha que é a única garota feiticeira, a única garota que sabe magia daqui? E se revela a vilã que está por trás de tudo aquilo. Como todo mundo já tinha imaginado, ela não é a Agnes boazinha, ela é a Agatha Harkness, né? Que ela é uma bruxa que até nos quadrinhos ela treina a Wanda para que ela chegue no ápice do poder dela. E aí entra um número musical dela chegando em Westview, dela manipulando tudo ali, desde o conhecimento da Wanda. E tem uma cena que nos chama muita atenção, que é quando o Pietro aparece, né? Quando o Pietro aparece. Mostra ela controlando o Pietro. E aí que entra toda uma questão. Porque é o seguinte, quando o Pietro aparece, se você estiver vendo em legendas ali acho que deficiente auditiva, alguma coisa assim, diz que aquele Pietro é do universo dos X-Men. Eu já acho que ele seja realmente o Pietro de outra realidade. Por quê? Ele não estava sendo normal, ele estava sendo controlado pela Agnes, o que explica a maneira como ele estava se comportando, bizarro com a Wanda, falou um monte de besteira pra ela, a qual ela atacou. E aí, meu amigo, a gente fala assim, como é que ele pode ser de outra realidade? Aí é que entra a propaganda, parceiro. O Nexus. O Nexus, ele é a junção de todas as realidades, de todos os universos. Por que aquele Pietro ali, né, é daquele jeito e não é o Pietro que morreu no MCU? Porque talvez a Agatha não tenha controle sobre a morte. Tanto é que na música ela revela que matou o Spark. E se vocês lembrarem da cena,
os meninos dizem, mãe, traga ele de volta. E ela diz, você consegue fazer isso, Wanda? Ao passo que a Wanda responde, não, não consigo. E um pouco mais adiante, sobre essa questão do multiverso, do Nexus, lembrem que daqui a pouco, né, daqui a um tempo, vai sair Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, em que a Wanda está inserida. Mas ainda tem uma aparição gigante para ser feita na série. E se é o Tobey Maguire? Antes do episódio acabar, a Agatha, ela se revela cantando uma música pra banda, e nessa música diz que a culpa é da Agatha e de mais ninguém. Balela, pra mim balela. Tanto é que se você assistir até o final, vendo os créditos passar, a música, ela não é creditada com a culpa é da Agatha e de mais ninguém. Lá, nos créditos tem a culpa é espaço e de mais ninguém. Se era a Agatha, por que não colocou ali? Pra quem assistiu até o final, o episódio ele teve uma cena pós-crédito que a Mônica, ela vai até a casa da Agatha, da Agnes, e ela vai no porão e ela abre. Quando ela abre o porão, ela vê umas raízes gerando energia. E ela fica até meio assustada. Mas ela se assusta mesmo quando aparece o Mercúrio do lado dela e fala, você é curiosinha, né? Então esse foi o episódio. Agora vai vir o próximo episódio só na próxima sexta-feira, que nós estamos hypadíssimos para ver. Nossas teorias são que a nossa queridíssima Agatha, ela não é a vilã final, que ainda vai ter um outro vilão, que provavelmente vai ser o Mephisto. É isso aí, galera. Vocês concordam, discordam, tem teorias novas? Manda pra gente que a gente quer dar uma lida. Bota nos comentários que a gente tá lendo tudo, tá dando coraçãozinho, tá dando joinha. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, de dar like e de fazer aquilo tudo que você já sabe. Então, curtiu o vídeo? Confia na Cal e vem com a gente. Vocês estão aí? Chamando todos os nerds? Pessoal, tô passando para dizer algo muito legal. Essa semana nós vamos ter um vídeo especial de